Então, normalmente. Beleza. Então, voltando aí a nossa, o que nós tínhamos comentado inicialmente, cada vez mais, né, aparelhos, né, recursos aí que a gente vai ter à mão, vão ter a disponibilidade de um recurso de vídeo, né, ou de um software, de uma câmera embutida, né, aquele sistema que vai permitir fazer uma série de gravações, né. E isso vai permitir gravar características do movimento, mas não necessariamente vai permitir quantificar aspectos determinantes do movimento. Então, eu posso medir aspectos do movimento, mas não necessariamente eu vou conseguir ter grande precisão para medir ângulos, para quantificar aspectos como velocidade, aceleração, posição, né, espacial. Então, para que eu consiga, a partir de uma análise, digamos, mais qualitativa que esses recursos de vídeo vão permitir, para uma análise mais quantitativa, eu invariavelmente ou raramente não vou precisar passar por aspectos relacionados à calibração daquela imagem, né, ou daquela sequência de imagens que está sendo obtida. Então, a conversão das informações relacionadas com a imagem em si, né? Então, converter as informações, as medidas em pixels que o sensor da câmera vai obter para unidades métricas, né? Ou para medidas que tenham uma associação com informações conhecidas do mundo real, né? Então, essa relação vai ser importante, né? Num aspecto bidimensional, a gente vai ter duas principais formas de fazer essa calibração, né, uma calibração linear, que eu vou dar alguns exemplos hoje aqui, uma calibração e uma calibração com marcadores espaçados, né, utilizando um método DLT, que depois vai ser utilizado consequentemente para a integração de informações vindas de múltiplas câmeras. Então, para a reconstrução do movimento, para a triangulação de coordenadas bidimensionais de várias câmeras que estão adquirindo parâmetros daquele movimento de forma simultânea. Então, a gente vai exemplificar basicamente, provavelmente, dessas três formas. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos trabalhar com a calibração bidimensional, tridimensional, né, e essas a gente vai poder ter depois experimentar um pouco algumas dessas questões na prática, né, tentar brincar um pouquinho com a questão da calibração bidimensional e tridimensional, né, na parte prática, estimular vocês a calcularem diferenças, erros de medida, né, então tentar fazer alguns exercícios aí para que vocês vejam limitações e facilidades de diferentes métodos, né. E quanto que a gente erra usando o princípio da fotogrametria, né, que é medir coisas a partir de fotos ou de uma sequência de imagens, no caso da videogrametria, né, usar o vídeo para medir aspectos relativos a estruturas do ambiente, né. E vou aproveitar também para falar de algo que a gente também acaba esquecendo que existe muitas vezes com o advento dos sistemas mais completos, né, ou sistemas integrados de análise de movimento. A gente esquece que há necessidade de fazer uma sincronização tanto entre as câmeras como com as câmeras em relação a sistemas analógicos, né, que vai ser algo importante que a gente vai acabar vai acabar muitas vezes tendo interesse de fazer. A gente algumas vezes vai ter o interesse de medir apenas parâmetros cinemáticos, mas em alguns momentos a gente vai ter o interesse de medir parâmetros cinemáticos associados com medidas analógicas, como força, como eletromiografia, como eletrogonometria, como acelerometria. Então, todas essas informações elas vão ser oriundas de sensores analógicos, normalmente, que vão ser digitalizados num módulo de sincronização com o sistema de câmeras, né? E aí convertidas em uma informação em comum, né? E aí a gente vai trabalhar com a questão de que o próprio sistema de aquisição vai ter que lidar, né, com a questão de frequências de amostragem, né? Cada sistema vai ter o seu limite,
e cada tipo de sinal vai ter a sua característica própria. A gente não vai aprofundar tanto nisso, porque isso aí é tema para a disciplina de processamento de sinais, né, ou análise de sinais biológicos. Então isso aí passa a ser um tema, mas a gente dá uma passada ali rápida, mais para contextualizar um pouco algumas questões que depois lá na análise de sinais passam a ser desafios naturais, que a gente acaba tendo que enfrentar. Então, ao longo das últimas aulas, né, a gente acabou trabalhando com a ideia de que há um processo para que se realize a aquisição dos dados, né, e até eu chegar na visualização e análise. Né? Então, eu vou ter lá procedimentos envolvidos na aquisição, posicionamento das câmeras, definição de marcadores, escolha dos marcadores passivos ou ativos, definição de modelo espacial, definição dos segmentos, a forma de segmentação, de modelamento do corpo para reconstrução do movimento, quantos segmentos, como que esses segmentos vão interagir, quais as articulações, o modelamento dessas articulações, né, se elas vão ser dobradiças, esferoides, quantos graus de liberdade cada articulação vai ter. Então essas definições são feitas a priori, né, antes dessa etapa aqui, né, de aquisição de dados, elas têm que estar prontas, digamos, preparadas, organizadas quando a gente for fazer a aquisição dos dados. Né? Então a gente prepara todo a estrutura da coleta, todos os conceitos, os métodos, a definição toda antes da aquisição dos dados. Realizamos ou preparamos o cenário de aquisição dos dados e antes até da aquisição realizamos a calibração das câmeras, que é o que a gente vai concentrar um pouquinho agora. Né? Obviamente depois a gente viu, né, a questão de reconhecimento e rastreamento dos marcadores, né? A reconstrução também vai entrar como algo que muitas vezes vai estar associado com a calibração, que vai ser determinante, né, a calibração, para que eu consiga reconstruir o movimento, né, ou para que eu consiga converter aquelas informações da imagem, né, nas características da imagem, né, se a gente pensar do ponto de vista bidimensional de pixels para unidades métricas, por exemplo, e que eu consiga chegar num ponto final onde eu tenha a visualização e a análise aí, né, desses dados que estão sendo adquiridos, né, e associação com o meu problema de pesquisa, ou o meu objetivo de avaliação ou de análise, né, o que eu quero obter no final, qual o desfecho, né, que é algo que depois na sexta-feira a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com vocês, né, partir desse ponto, né, na hora de pensar no projeto de experimentos, na hora de pensar na coleta de dados, né, partir exatamente de o olhar aonde eu quero chegar, né, e conseguir visualizar todo esse círculo, né, esse trajeto, né, para saber quais as etapas vocês vão ter que passar para poder chegar nesse ponto final. Né? Então a ideia na disciplina é que a gente consiga enxergar todos os processos necessários, mesmo que alguns sejam intuitivos, automáticos, que a gente eventualmente não pare para pensar, né? Poxa, tem que escolher os marcadores, tem que escolher os marcadores. A gente faz isso muitas vezes de forma automática, mas a gente tem que escolher que tipo de marcador vai ser ativo, vai ser passivo, quantos milímetros ele vai ter fita refletiva, eu vou fazer a avaliação bidimensional, vou usar um marcador esférico, vou usar um marcador de disco, né, ou marcador laminar. Como é que vai funcionar isso? Quando a gente trabalhar na prática, vai ser interessante que a gente vai poder ir experimentando cada uma dessas etapas. Muitos já têm alguma experiência, a gente vai tentar mais equalizar, né, e tentar deixar essa sequência mais harmônica entre todos. E na hora de pensar no projeto, a gente vai tentar trabalhar com isso, né, exatamente para que nenhuma dessas etapas fique de fora, que a gente não esqueça de escrever ou de pensar em nenhuma dessas etapas. Né. Então, invariavelmente, né, a gente vem falando disso, vem trabalhando com isso nas outras aulas, né, a gente vai estar pensando numa associação entre informações obtidas no plano da imagem, né, então a luz que está entrando pela lente da câmera, né, está chegando no sensor
lá no fundo da lente, lá no fundo do espaço, né, da lente da câmera, e está sendo registrada por esse sensor por meio de coordenadas da imagem, né? Então, coordenadas do sensor em pixels específicos, em linhas horizontais e verticais, né? E aí, esse sensor vai poder registrar, bom, o ponto de luminosidade tal entrou no pixel 1 na horizontal e no pixel 2 na vertical, né? Então, esse registro vai ser feito no plano da imagem. No entanto, o que nos interessa, independente de nós trabalharmos com uma foto, com uma sequência de imagens, né, em um vídeo, ou com múltiplas câmeras filmando o objeto de várias perspectivas, né, nós vamos ter que tentar trabalhar com a conversão das informações do plano da imagem para o plano do movimento. Então, do sistema local da imagem, da câmera, para o sistema global, né, do meu laboratório, por exemplo, né, ou daquele plano de movimento que eu estou me concentrando, né? Então, se eu estou filmando no plano sagital, eu vou ter as coordenadas do sistema cartesiano do plano sagital como referência, como objeto de interesse, né? Então, voltando lá na primeira aula, eu vou tentar achar o x e o y no sistema de coordenadas daquele plano que eu estou enxergando inicialmente, independente de ser 2D ou 3D, né? Eu vou ter que ter o x e o y daquela câmera no plano de movimento, né? Eu vou ter inicialmente no plano da imagem e vou, por meio da calibração, achar uma relação dessa posição. Quanto que é o U, né, da imagem em relação ao X do plano do movimento? Quanto que é o V da imagem em relação ao Y do plano do movimento? Tá? Então, a gente vai aí assumir essa relação de uma coisa com a outra, né? E aí a gente vai ter basicamente duas principais formas aí de fazer, né? Uma bidimensional e uma tridimensional, mas independente ou principalmente se a gente pensar no ponto de vista bidimensional, uma forma linear e uma não linear, né? Então, uma calibração assumindo que eu tenho uma relação direta entre o número de pixels e uma unidade métrica específica, né, que vai ser a forma de calibração mais simples e não vai ser a mais precisa de todos, certamente, né, que vai ser uma relação parecida com essa, né? A gente vai ter, por exemplo, dois pontos, né, tem um ponto aqui refletivo e tem um outro ponto ali, e esses dois pontos estão numa distância conhecida no mundo real, né? Eu tenho eles nessa imagem, mas nessa imagem por si só eu não consigo saber qual a dimensão de praticamente nenhum objeto que eu enxergue nessa imagem. Eu até consigo ver, ó, lá no fundo tem um CPU de computador, aqui tem uma coroa, aqui tem o pé do sujeito, né? Aqui tem uma roda da bicicleta, o ciclista está aqui em cima, mas eu não consigo dimensionar essa imagem, eu não consigo converter essas informações em unidades métricas conhecidas. Eu não consigo saber se esse ciclista é grande, é pequeno, se ele tem uma estatura mediana, se essa bicicleta é para adulto ou é para criança, né? Eu não tenho uma noção dessa relação do que a imagem está me mostrando com o mundo real, né? Por quê? Porque o X e o Y da imagem, por enquanto, estão em pixels ainda, né? Que são as unidades que a imagem vai trabalhar. Eu vou precisar saber, e aqui está destacado, né, em vermelho, né, pelo menos a distância de 2 pontos dentro da imagem, né? E saber, bom, daqui até aqui tem tantos centímetros e isso equivale a quantos pixels, né? E aí eu posso estabelecer uma relação direta entre os dois, né? E assumir que, bom, para cada um pixel que eu mudo, né, ou para cada um pixel de distância eu tenho tantos milímetros no mundo real, certo? Então eu vou fazer uma calibração, uma conversão, uma relação linear entre uma coisa e outra, certo? Então eu vou ter esse fator, essa perspectiva aqui, digamos, para poder fazer a relação. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. A gente tem essa estrutura aqui de madeira, né, que tem 3 marcadores, um aqui em cima, um no meio e um aqui na ponta embaixo. A gente sabe que a distância entre esses marcadores ela é de aproximadamente 49 centímetros.
né? E aqui, a princípio, né, a gente tem uma distância de aproximadamente 500 pixels, né? E aí nós vamos estabelecer uma relação, né, uma regrinha de 3, né? Eu sei que eu preciso saber o y em centímetros, né? Por exemplo, se eu quiser saber a distância de baixo aqui, eu não sei ela em centímetros, mas eu sei ela em pixels. Eu tenho como medir ela num software de análise de imagens, né? Qualquer, eu posso ir ali e medir quantos pixels tem daqui até aqui, certo? Tanto do ponto de vista vertical quanto do ponto de vista resultante, né? Se esse objeto estiver inclinado na imagem, né, ele vai ocupar alguns pixels na horizontal e alguns pixels na vertical. Eu tenho como medir também na resultante, né, da distância entre esses dois objetos, né? O Alexandre até pergunta, e aí provavelmente já nessa linha aqui, né, se isso serve para ângulos também. Sim e não, né? Na realidade a gente poderia medir ângulos ali, assumindo que eu tenho essa relação direta, né? Obviamente as imagens elas não têm a mesma resolução na horizontal e na vertical, né? Mas, por exemplo, se eu medir os ângulos desse indivíduo com e sem a calibração nessa mesma imagem, as diferenças são mínimas, né? Então, para ângulos articulares, muitas vezes a gente consegue até pular um pouco essa etapa da calibração, né? Assumindo que eu tenha, e depois eu vou apontar algumas questões, né, que o método de calibração linear não nos permite muitas vezes corrigir, que são as distorções da lente, né? Se eu tiver uma lente que seja que tenha uma convexidade grande, né, a gente acaba tendo uma distorção na relação entre os pixels, entre a imagem e o mundo real, né? Isso aí a gente observa bem claramente, principalmente nos extremos da imagem. Se eu quisesse medir dimensões aqui nesses extremos da imagem, né, nos cantos aqui de cima e de baixo, essa minha relação pixels, unidades métricas, seria bastante prejudicada, né? E aí eu já perderia essa relação linear entre uma coisa e outra, né? Então, a gente passa a ter uma necessidade de concentrar no centro da imagem. O Anderson comenta ainda que tem visto alguns vídeos e o pessoal acaba definindo ângulos no próprio vídeo. É exatamente por isso. Porque se o objeto está bastante concentrado no centro da imagem, esse é um cuidado na hora de fazer a coleta e a disposição da câmera em relação ao objeto, né? É possível ter uma medida angular razoável, assim, digamos, né? Sem necessidade de realização da calibração, tá? Isso aí que vocês podem a gente pode certamente trabalhar na parte prática, né? Fazer comparações, né? Pegar um vídeo lá de um indivíduo fazendo exercício, né? Ou mesmo uma postura estática lá que tenha ângulos articulares definidos, né? Medir esses ângulos com e sem calibração, pegar o vídeo puro e ir lá medir o ângulo na mão lá, no Kinovia ou no ImageJ, né, que são programas que permitem a medição desses ângulos de forma bastante objetiva, né? Meço os ângulos, vejo com e sem a conversão, a calibração desse vídeo. Normalmente funciona relativamente bem, então, mas né, aí saliento, é importante que esse objeto esteja no centro da imagem, o mais no centro da imagem possível, para que eu não erre em função da distorção, né? Se eu tiver o objeto já povoando as bordas da imagem, aí eu já passo a ter necessidade de fazer o ajuste da distorção, que não é tão simples, né? Que alguns artigos aí sugerem algumas formas de fazer isso, até mesmo usando um DLT mais completo, né? Que vai ser uma matriz que a gente vai colocar na imagem para tentar ajustar essa distorção, né? Alguns trabalhos mostram alguns resultados interessantes aí em termos de redução de distorção, utilizando essa matriz de calibração, que é diferente dessa abordagem aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a mais simples de ser feita, né? Não corrige as distorções, me permite apenas ter uma noção da relação métrica, né? Eu consigo já dimensionar um pouco melhor, por exemplo, a estatura ou as dimensões corporais desse indivíduo que está no fundo aqui, em relação à imagem. Eu consigo ter uma noção um pouco melhor, né, de, bom, quanto tem de distância desse marcador aqui até esse aqui, né? Se eu não fizer nenhum procedimento de calibração, eu não tenho como saber. Se eu fizer algum procedimento de calibração como esse linear, eu já tenho
uma boa ideia, né, de que, bom, essa distância desse marcador que está ali no epicôndilo medial, né, para o maléolo medial, né, vai ter lá x centímetros, né, e eu vou fazer essa relação a partir exatamente dessa equaçãozinha aqui, que é relativamente simples, né, então eu vou ter lá uma relação em que o meu x em pixels, né, vai ser multiplicado por um valor de conversão que vai sair da relação da unidade métrica para a unidade da imagem em pixels, né? Então eu vou ter lá uma relação para cada um pixel dessa imagem específica aqui, né? Eu tenho 0,098 centímetros, né? Então eu tenho uma relação dessa forma. Então cada pixel aí está representando 0,098 centímetros. Então, permitindo com que eu faça essa relação e já me dá uma noção de precisão, né, da minha capacidade de medida, né? Então, eu consigo medir 0,098 centímetros nessa imagem. Essa é a precisão de medida que eu tenho para posições, né? Não estou falando para ângulos, porque para ângulos muitas vezes eu vou ter a precisão da identificação, né, do reconhecimento e da identificação da centroide de cada marcador, né, e aí eu posso ter um componente manual que vai contribuir com isso. Mas a minha resolução da imagem, a precisão que a imagem me dá para fazer medições é essa aí, né, que é a menor unidade da imagem, que vai ser um pixel, né. Menos que um pixel eu não consigo pegar um pixel e dividir ao meio, né, e tentar ver se ele está mais à esquerda ou mais à direita do pixel, um determinado ponto de referência. Não. Ou é um pixel ou eu não tenho uma precisão menor. É como querer medir milímetros numa régua escolar ali. Eu vou ter uma escala específica, né? Eu vou ter uma resolução específica naquela régua escolar ali, que menos do que aquela unidade que ela me dá ali eu não consigo medir, certo? Então isso vai me dar a precisão de cada imagem para a medição de estruturas de disposição métrica, né? E aí a gente vai poder analisar alguns objetos que estejam de preferência no mesmo plano da imagem e não em profundidade. Então, por exemplo, se eu quiser medir, poxa, qual é a altura daquele armário lá no fundo, né? Eu tenho uma referência na imagem que está aqui na frente, né? Ela até está um pouco à frente do indivíduo, que já está num plano um pouquinho mais profundo do que o próprio calibrador, né? E isso vai embutir em alguns erros, né? Eu vou ter um erro na minha calibração em função disso, mas à medida que eu vou me distanciando, né, vou lá para o fundo, né, eu já enxergo, por exemplo, aquele armário, ele na imagem ele parece ter mais ou menos a estatura aqui da cicatriz umbilical do indivíduo até o chão, né? Mas no mundo real ele certamente é maior do que isso, né? Porque ele já está numa profundidade muito maior na imagem do que a minha referência métrica. Então eu já passo a ter alguns aspectos que eu vou ter que levar em consideração, né? Que numa perspectiva bidimensional, que é essa que a gente está olhando, né? Eu vou ter que garantir ao máximo possível, né? Ou conter, além de ter que conter esses objetos no centro da imagem em função da distorção da lente, eu vou ter que conter os objetos de interesse o mais próximos possível do plano aonde o calibrador está, né? Então, se o calibrador estiver lá no fundo, ou os objetos são medidos lá no fundo, ou não meço nada, porque efetivamente eu vou ter muitos problemas no dimensionamento, né, dos objetos da imagem, né? Eu passo a ter esse problema de dimensionar objetos que estão muito fora desse ponto central da imagem também. Tá? Por exemplo, uma outra questão, né, que entra um pouco nessa linha do que eu tinha comentado, que muitas vezes vai ser uma grande limitação dos recursos de vídeo de custo mais baixo, digamos, né, ou mais acessíveis até, vai ser essa relação da resolução da imagem com a frequência de amostragem. Então, a resolução da imagem, a gente já viu ali que eu consigo ter uma resolução de milímetros, né, para definir estruturas na imagem, né. Aquela imagem anterior ali, ela tinha uma resolução de 640 linhas horizontais por 480 linhas verticais. Então, você tinha 640 pixels na horizontal por 480 pixels na vertical,
Essa era a minha resolução, certo? Como se fosse um papel milimetrado, né, que tem 640 casinhas na horizontal por 480 casinhas na vertical, né? Só que além disso, né, além de eu ter uma boa resolução por imagem, eu também tenho que ter um número de imagens razoável, né, para que eu possa ter uma boa aquisição do movimento, né. Talvez não influencie, né, provavelmente não vai influenciar muito a calibração, mas vai influenciar bastante a minha precisão de medida depois, né. Então a minha calibração não vai ser tão influenciada pela frequência de amostragem, né? A resolução da imagem sim vai ser muito influenciada, mas eu muitas vezes vou ter que lidar com uma relação das duas coisas, né? Porque algum tempo atrás, né, não muito tempo atrás, algumas câmeras permitiam, e ainda hoje tem algumas que têm esse recurso, né? Eu consigo, por exemplo, filmar em HD. O que é filmar em HD? Né? Com uma resolução de alta definição, né? Então com muitas linhas horizontais por muitas linhas verticais, então 1080 linhas horizontais por 700 sei lá quantas linhas verticais. Então eu amplio muito, eu diminuo muito o tamanho do meu pixel e amplio muito a quantidade de informações que eu tenho para construir a imagem, né? Isso me dá uma resolução maior, por isso que a imagem HD tem uma qualidade maior, ela tem mais informações para construir aquela imagem, certo? Ela tem mais informações de cor, de escala de cor, que permite uma definição melhor daquela imagem, né? Mas eu também ganho exatamente em precisão de medida também. Só que o que acontece? Para que eu ganhe em resolução, muitas vezes eu tenho que abdicar da frequência de amostragem. Então eu trabalho com um cobertor curto em alguns sistemas, em algumas câmeras, né? Então para conseguir ganhar em número de imagens eu vou ter que perder em resolução, né? A maior parte das câmeras que eu tive algum contato aí, com algumas exceções, elas até tem umas que chegam a fugir um pouco dessa questão que eu vou comentar. Elas normalmente têm uma resolução boa e eu ainda assim consigo perco em resolução à medida que eu aumento a frequência de amostragem, porque o sensor já não tem mais a capacidade de fazer a leitura de todo o campo disponível, né? Então o que o sensor faz é isso, né? O que a câmera faz, né? O controlador da câmera faz, ele te dá a escolha, ó, se tu quer que eu leia todo o campo disponível do sensor, então eu preciso fazer isso de forma lenta, então eu vou perder frequência de amostragem. Aí eu vou trabalhar normalmente com 25, 30 imagens por segundo, com todo o sensor, lendo todo o sensor disponível, toda a área do sensor, né? À medida que eu quero ganhar em frequência de amostragem, a câmera nos dá a seguinte opção, bom, então eu não consigo mais ler toda a área do sensor, eu vou ter que diminuir a área do sensor para ler essa área menor mais vezes. E aí eu ganho em frequência de amostragem. Normalmente, as câmeras que permitem regular a frequência de amostragem vão fazer isso, né? Principalmente quando elas saem para frequência de amostragens maiores, né? As câmeras relativamente antigas, aí, 10 anos atrás, aí, um pouco mais até, câmeras da JVC, que eram produzidas exatamente nesse princípio, né? Elas mudavam a relação, elas diminuíam a área de leitura do sensor e ganhavam em frequência de amostragem. A linha da Xilin, da Casio também, aí tem diferentes modelos, né, que vem com o chamado modo High Speed, né? O High Speed da Casio faz exatamente isso. Ele te dá em modo vídeo comum, né, com 30 quadros por segundo, ele te dá filmagem em HD, alta resolução. Então eu tenho todo o sensor disponível para leitura. À medida que eu saio da resolução em HD, o que eu preciso aumentar a frequência de amostragem, ela diminui a área de leitura do sensor. E aí, consequentemente, diminui a resolução da imagem, certo? E aí, qual o critério de escolha, né? O critério de escolha vai estar baseado no que eu pretendo avaliar, né? Qual o gesto, quão rápido ele acontece, quão amplo ele é. Por quê? Porque essa relação vai ser estabelecida de forma bem importante aí, para que eu não incorra em erros como esse aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma imagem A, tem um indivíduo aí pedalando, foi realizada uma filmagem do plano frontal, e ali a gente observa, por exemplo, que tem, por exemplo, 2 marcadores próximo da região mais alta ali da perna, próximo da patela do indivíduo, tem 2 marcadores ali na parte anterior da tíbia dele, né? 2 marcadores na ponta do pedal em um determinado instante do movimento. Uma imagem foi obtida de um determinado instante do movimento.
Só que na imagem subsequente, que é um pouquinho depois dessa aqui, né, em que a velocidade do gesto está um pouco mais lenta do que na imagem A, né? Então na imagem B o gesto está acontecendo um pouquinho mais lento, são fases diferentes do movimento, então é uma fase onde o movimento está um pouco mais lento. Eu já tenho ali um marcador na ponta do tênis, um ali na tíbia anteriormente, um na tuberosidade e um na patela. Então, poxa, como é que eu tenho um marcador aqui e lá eu tenho dois? Na realidade eu tenho uma distorção ali bem clara na imagem A, decorrente do que? De uma frequência de amostragem insuficiente. Então esse vídeo na imagem A ele foi adquirido com resolução máxima em 25 quadros por segundo, tinha 25 imagens por segundo para tentar rastrear esse movimento. E o que aconteceu foi que o sensor da câmera não foi rápido o suficiente para obter toda a leitura do movimento dentro de uma mesma passagem pelo sensor. Então é como se ele tivesse começado a ler as linhas horizontais inferiores, né? Veio de baixo para cima lendo, subiu, só que nesse meio tempo, antes dele terminar de fazer toda a leitura do sensor, da área do sensor, o movimento já mudou, né? E aí ele está gravando uma coisa em cima da outra, né? Então ele está acabando, é como se eu pegasse um tecido ali e vou costurando um pedaço em cima do outro, vou criando um retalho. O que ele fez foi um retalho do movimento. Ele pegou um pedaço do movimento em uma parte do sensor e uma parte subsequente do movimento na outra parte, porque ele perdeu o tempo, ele se atrapalhou, né? E não conseguiu capturar adequadamente todo o gesto, né? Isso é algo muito comum quando a gente trabalha com recurso de vídeo dos mais acessíveis, né? Então, em câmeras que vão filmar 30 quadros por segundo, em gestos que possuem uma velocidade de deslocamento do objeto de interesse mais elevada, certo? Então passa a ser algo já mais problemático. Aí já não é um problema tanto da resolução, a resolução não era a melhor, mas a frequência de amostragem certamente era insuficiente. Então aqui talvez pudesse ter sido interessante reduzir a resolução da imagem um pouco, para tentar ganhar em frequência de amostragem se o equipamento permitisse. Nem sempre isso vai ser possível no equipamento. Aí eu sei que o Felipe já comentou que algumas coisas ele vai trabalhar com vocês na parte prática e depois provavelmente a gente também consegue cobrir, né? A ideia é de tentar trabalhar com o processamento dessa imagem a fim de tentar perder um pouco em resolução, mas aumentar o número de imagens disponível, né? Então isso também é um recurso que pode ser feito depois que a coleta foi feita. E isso altera as características de calibração, altera, obviamente, por meio de uma mudança na resolução da imagem, altera a frequência de amostragem, certo? Eu vou duplicar muitas vezes a frequência de amostragem de forma, entre aspas, artificial, por meio de uma redução na resolução da imagem, tá? Aqui a gente tem algumas imagens que exemplificam um pouco o impacto nessa mudança na resolução, né? Então aqui a gente tem, de novo, um objeto, dois marcadores aderidos aí numa bicicleta, né? E a gente sabe que no mundo real a distância desses marcadores é de 55 centímetros, tá? A gente foi lá, mediu com uma trena lá e viu, bom, tem 55 centímetros, maravilha. Abrimos essa imagem, tiramos uma foto, né, desse objeto, abrimos a imagem e fomos para um software de análise de imagem, né, que nos permitia medir em pixels aquela distância ali, que dá 533 pixels. Então eu tenho uma resolução, para uma resolução de imagem de 3.648 por 2.736 pixels. Então eu tenho 3.648 pixels na linha horizontal e 2.736 pixels na linha vertical, né? Então uma resolução bastante elevada que me permite ter exatamente uma capacidade de medir objetos de pequena magnitude. Então a minha precisão de medida fica bastante elevada, né? Se a gente parte para a imagem seguinte, né, aquela anterior é uma foto, né, então uma foto numa resolução que equivale a 10 megapixels, né, então que é uma resolução normal, assim, digamos, para uma câmera fotográfica, né, que a gente vai normalmente observar aí no mercado. Né? Para a gente ter uma ideia, a precisão
dessa câmera, ela vai nos dar uma precisão de 0,10 centímetros por pixel, né? Então, cada pixel vai nos permitir medir 0,10 centímetros. Então, vai ser uma precisão bastante interessante, né? Já na imagem seguinte, né, o que nós observamos é uma relação. Primeiro que a gente já olha a imagem, já tem uma nitidez diferente, uma nitidez inferior que a imagem anterior. Né? Por quê? Porque ela tem uma resolução diferente, né? Ela está ali com uma resolução de 640 linhas horizontais por 480 linhas verticais. Né? Então isso já é uma mudança grande que a gente observa em relação à quantidade de pixels que eu tenho para construir aquela imagem. Né? A imagem em si, né, o objeto é exatamente o mesmo. Tem o mesmo objeto. A distância no mundo real continua sendo 55 centímetros, né? E só que agora essa distância corresponde a 94 pixels. Então antes eu tinha 533 pixels, agora eu tenho 94. Né? Então isso faz com que eu tenha já uma resolução de 0,58 centímetros por pixel, certo? Então eu já tenho uma capacidade de medir 0,58. Então, qualquer coisa menor do que 0,58 centímetros eu não vou conseguir medir, porque aquilo ali é o espaço que ocupa um pixel. Né? Então, eu não tenho como medir coisas menores do que isso. Tá? Então, muitas vezes, isso é um ponto extremamente importante, porque dependendo do que nós efetivamente queremos medir, por melhor que seja a nossa calibração, a imagem da câmera que a gente está obtendo tem que ter resolução suficiente para isso. E isso a gente faz essa estimativa, digamos, de uma forma relativamente simples, como eu estou fazendo aqui com vocês. Né? Objetos do mundo real, não necessariamente um, pode ser mais de um, mas vários objetos com dimensões conhecidas na imagem, medidos no mundo real, medidos na imagem, calibrados e verificados quanto à medida que eles nos dão, a relação que eu tenho de dimensão métrica para a dimensão em pixels, e aí eu consigo ter uma noção da resolução da imagem, né? Quanto que eu posso medir, né? E isso aí, por exemplo, para quem vai trabalhar com postura, com situações que envolvam equilíbrio, isso pode ser importante, porque para uma câmera daí, nesse tipo de resolução, né, pode ser insuficiente dependendo do objetivo, né? Então, levar isso em consideração. Já nessa imagem subsequente, o que a gente observa? De novo, a gente olha a imagem e já vê que a nitidez da imagem já está completamente diferente, bastante inferior às duas anteriores. O objeto é o mesmo, ele está no mesmo lugar, ele ainda tem 55 centímetros, mas agora ele ocupa 46 pixels na imagem, porque a resolução já caiu para 314 por 235. Né? Então isso faz com que no final das contas eu tenha a minha resolução já seja de 1,19 centímetros por pixel. Então qualquer coisa menor do que 1 centímetro e 200 milímetros ali eu não vou conseguir medir. Né? Então já passa a ser uma resolução bastante insuficiente. Né? Então por isso que é importante a gente poder ter conhecimento, né? Isso é uma informação que nem sempre está presente nos artigos e olha, nem sempre nas teses e dissertações muitas vezes, mas a resolução das imagens e a precisão de medida do sistema, principalmente quando a proposta é avaliar pequenos deslocamentos, digamos assim, posturas corporais ali que precisam ter uma precisão mais elevada. Essa informação é crítica. Fiz a medição lá com uma câmera e tal, poxa, mas qual é a resolução da imagem? Qual a precisão de medida daquela câmera, principalmente levando em consideração a resolução da imagem e a distância do objeto até a lente da câmera, né? Para que eu tenha efetivamente uma noção de quanto de precisão aquela pessoa tem para fazer aquelas medições. Daqui a pouco a pessoa mediu um monte de coisa lá, verificou que melhora em meio centímetro lá a posição do segmento corporal X. E a gente vai olhar, poxa, a resolução da imagem já não dá aquela precisão, né? Então já passa a ser,
a gente já está concluindo coisas que nem mesmo o nosso método nos permite chegar naquela precisão toda. Tá? Então isso passa a ser uma informação importante para realmente vermos até onde que é, o que é o mínimo de diferença, né, em uma intervenção, né, que eu possa considerar. Isso aqui a gente está, e obviamente isso é importante apontar, né, a gente está falando digamos assim, na precisão do método, né? A gente ainda teria que incluir a variabilidade do sujeito em determinadas condições, né? Então, eu vou avaliar a postura antes e depois de um treinamento X lá de alguma coisa. Eu tenho que levar em consideração que esse sujeito, nas avaliações, também vai ter diferenças naturais dele, né? Se eu levar em consideração ainda que eu vou colocar marcadores, o meu erro de definição do centro de da centroide de cada marcador, isso aí vai amplificar um pouco, ou vai reduzir, né, vai amplificar o meu erro de medida, reduzindo a minha precisão de medida. Isso aqui é só a precisão da imagem, né? Então a gente passa a ter essa questão importante, né? Quando a gente pensa do ponto de vista bidimensional, né, é importante também levar em consideração que, algo que eu comentei antes, né, que o objeto, a posição do objeto em relação à câmera, passa a ser determinante, né? Então, por exemplo, eu vou ter um objeto, que aqui no caso está o sujeito ali na bicicleta sentado, e o meu objeto de calibração está aqui, está alinhado com ele, né? A lente da câmera está aqui no C, então eles estão na mesma, digamos, na mesma profundidade, né? Enquanto que se ele estiver na outra profundidade lá, ele vai ter uma relação, uma dimensão na imagem muito diferente. À medida que ele vai para a profundidade, que eu aumento a profundidade, né, em relação à lente da câmera, esse objeto vai ocupar uma área menor na imagem, né? Ele vai preencher menos pixels na imagem, né? Então essa relação da unidade métrica dele com as dimensões da imagem vai ser completamente diferente. Por isso que a profundidade é a chave, né? Se ele estiver mais ao fundo, ele ocupa menos pixels, né? E aí aquela minha relação métrica que eu tinha antes já não se aplica mais, né? Porque ele já passa a ter uma dimensão completamente diferente em função do erro de profundidade, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, nesse trabalho interessante, que eles quantificaram isso para medidas de área frontal, né, que é uma medida que para esportes onde eu tenho a interação do objeto com o meio, né, natação vai ter interação com o meio líquido, o indivíduo andando de bicicleta vai ter a interação forte com o ar ambiente em alta velocidade, né. Então a área frontal é uma medida crítica, né, que se o sujeito não minimiza ela, ou que minimizar a área frontal implica em redução da força de arrasto, né. Então quantificar a área frontal é algo interessante, né, importante do ponto de vista de mudança na posição corporal, seja na natação, seja no ciclismo especificamente, né, e quantificar a área frontal é relativamente simples, né, porque eu posso bater uma foto do sujeito de frente e eu tenho a área frontal dele, ou tenho uma boa estimativa da área frontal, mas eu preciso ter vários cuidados para quantificar a área frontal. Esse artigo especificamente trabalha com essa noção, né, e a área frontal ela nada mais é do que uma medida bidimensional, né, obtida no plano frontal. Então eu obtenho ali uma sequência de fotos, por exemplo, né, do indivíduo no plano frontal e vou converter aquela área que ele tem na imagem em pixels para uma medida métrica. Então eu tenho que ter calibração, eu tenho que cuidar do posicionamento, e esse trabalho explora esses erros exatamente. Por exemplo, né, aqui ele dá a razão da medida em relação à linha de base, por exemplo. Então ele equaliza dizendo que o 1 aqui é nada de erro, né? Então eu não teria erro, né? E aí o que ele traça? Ele traça uma relação da posição do calibrador, que é esse tracinho preto aqui, em relação ao objeto que vai ser medido, que é o ciclista, né? Então o que acontece? Na realidade a razão aqui, o 1 é a ausência de erro mesmo, porque o que ele faz? Ele coloca ali o posicionamento frontal, né? Deixa eu aproveitar aqui, vamos ver se o Vitor está perguntando.
Utilização do zoom em uma câmera pode interferir em algo além da distorção da imagem. O zoom vai dar, na realidade, essa possibilidade de colocar o objeto distante da lente da câmera, aproximar por meio do zoom para poder ter ainda ele numa dimensão interessante, né, que eu ainda tenho uma capacidade de resolução boa, né, porque à medida que eu vou para o fundo, me distancio da imagem também, né, o objeto que era desse tamanho e eu tinha uma resolução dele boa, né, ele fica com uma resolução pequena, né, então eu passo a ter muitas vezes uma dificuldade de medir ele, o meu erro de medição dele vai aumentar se ele for muito para o fundo da imagem. Só que eu faço isso para fugir das bordas da imagem e evitar a distorção, né? Então, mas eu posso compensar essa distância por meio do zoom. Então, jogo o objeto para longe da imagem, o mais distante possível, e fecho o zoom forte em cima dele para que a própria câmera não elimine, né, as bordas da imagem dentro do campo de observação. Então, ela fecha mais o obturador, né, para que eu consiga, ou centraliza mais a imagem, né, o ponto central de entrada de luz, para que eu consiga efetivamente ter esse objeto ainda numa dimensão em pixels interessante, só que fora das bordas da imagem, né? Então, se for perguntar, vai interferir em algo? Vai, porque eu vou conseguir, por meio do zoom, manter o objeto em uma dimensão na imagem interessante, certo? Só que o que é importante, né? Obviamente, quem for trabalhar com câmeras que tenham um recurso de zoom óptico e zoom digital vai ter que cuidar, por quê? Porque o limite do zoom óptico é até onde a posição das lentes da câmera se ajusta para que digamos, essa entrada de luz ou essa entrada seja controlada. No momento que eu entro no zoom digital, aí já é um controle eletrônico do sensor a fim de distorcer a imagem. Então eu já tenho uma distorção na imagem feita eletronicamente. Aí eu já trabalho além do limite, do limite mecânico do posicionamento das lentes, né? Então eu já distorcendo a imagem, eu já estou esticando aquele pixel, né? Inevitavelmente eu estou fazendo aquilo. Eu estou fazendo isso, né? Então eu já vou perder em resolução, né? Então o interessante é trabalhar, para quem for ter a possibilidade de trabalhar com o zoom, né, é não chegar no zoom digital, né, porque ele inevitavelmente vai distorcer a imagem, esticando aquele pixel para que aquela imagem ainda ocupe uma área elevada no campo ou tenha dimensões elevadas, né? Em relação, por exemplo, aos erros na profundidade, então o que eles observaram? Que à medida que eu me desloco meio metro para frente, né, ou para trás do ponto central, que foi considerado o ponto de referência, né, eu passo a ter erros aí na ordem de 25% a 28% no dimensionamento do calibrador. Então isso quer dizer que o meu erro de acertar o tamanho do calibrador, o meu erro de realmente acertar o tamanho do calibrador, passa a ser na ordem de 25% a 28%, à medida que eu vou meio metro para frente, meio metro para trás. Então 50 centímetros de erro de profundidade vão me dar, né, esse erro de medida na ordem de 25% a 28%. Se eu for 1 metro para frente ou para trás, aí esse erro já vai a 46% ou até mesmo 61%. Né? Então, numa medida bidimensional, a profundidade do calibrador em relação ao objeto tem que ser a melhor possível, né? Senão eu já passo a ter erros de calibração já mais importantes. A Suelen colocou uma dúvida, né, se imagens forem gravadas em uma frequência de aquisição e depois forem cortadas, ou seja, se houve diminuição dessa frequência para análise, isso afetará negativamente algo. Possivelmente sim, né? Se eu tenho, eu não sei, Suelen, se tu te referes a adquirir com uma frequência maior e diminuir, ou ao contrário, né? O exemplo que eu dei ali, ele era das câmeras que fazem o contrário, elas vêm numa frequência menor e uma resolução alta, e por meio de processamento de imagem, né, que é o desentrelaçamento, né, eu diminuo a resolução na metade e dobro a frequência de amostragem. Então, isso que algumas câmeras permitem, ou na realidade todas, eu posso fazer isso com qualquer vídeo,
né? Mas algumas câmeras foram pensadas inicialmente para poder trabalhar dessa forma, ou posterior, né, o vídeo ser desentrelaçado depois, ou o próprio sensor da câmera fazer isso. Ele diminui a área de leitura no sensor e ele dobra ou triplica ou quadriplica a frequência de amostragem. Era o contrário, a frequência em hertz maior e depois cortar. Aí na realidade não é muito comum fazer isso, porque na realidade a gente normalmente vai ter como limite, né, a frequência de amostragem. Hoje as câmeras, a resolução delas não é ruim. O que é ruim muitas vezes é a frequência de amostragem, né? A maior parte, né, com algumas exceções, mas a maior parte das câmeras, né, vão ter uma resolução suficiente ou pelo menos razoável aí, mas elas vão ter uma frequência de amostragem suficiente. A maior parte delas tem esse limitante. O problema está na velocidade de leitura do sensor, nem tanto na resolução do sensor, né? Então aí passa a ser pouco comum fazer esse caminho inverso. Se eu fizer o caminho inverso, né, aí, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem, né, se eu tiver lá duas imagens, eu adquirir 60 quadros por segundo e eu quero fazer uma imagem com 30. Né, eu talvez até provavelmente tenha alguma forma de fazer isso, né? Só que eu vou ter uma imagem com o dobro da resolução, né? Se isso aí vai ser benéfico, né? Talvez, hoje em dia, com os recursos de vídeo que eu tenho visto, a maior parte das câmeras, webcam, até algumas webcams mesmo já vêm com recurso de filmagem HD, então já é uma resolução bem interessante, né? Bem boa, né? Para algumas coisas. Mas o grande problema delas é que elas vão filmar 30 quadros por segundo, né? A velocidade do sensor é que vai ser ainda lenta para avaliar principalmente movimento, né? Então a gente vai ter essa questão aí como limitante. Um outro ponto importante, né, que vai ser a angulação, né? Então, por exemplo, eu tenho a câmera tá bem de frente para a pessoa, mas e se a câmera estiver meio de lado, né? Quanto que isso interfere? Ou se estiver meio do outro, será que isso interfere muito ou pouco, né? Então eles também quantificaram isso, eles verificaram, por exemplo, que numa ordem de mais ou menos 10 graus eu tenho erros aí que chegam a 2%. À medida que eu me afasto 20 graus da câmera em relação à linha central do objeto, né, eu já passo a ter erros aí na ordem de 5 a um pouco mais de 8%, né, em função de ter deslocamentos da câmera. E se eu for a 30 graus, esse erro já vai subir para mais de 15% aí tranquilamente, né. Na precisão de medida, no caso ali da área frontal do indivíduo, eu já vou errar na estimativa da área, por exemplo, do indivíduo, e vou errar em todo o dimensionamento da imagem, na realidade. Toda a relação de métrica para a relação das medidas da imagem vai ser equivocada, né? Vai ser uma medida que vai estar comprometida, né? Aqui a gente tinha angulação, né? Aqui a gente tem algo mais ou menos parecido também, né? Então, a angulação do objeto, então os erros são mais ou menos similares aí, né? E um outro fator determinante que eu já tinha comentado, que é exatamente os erros relacionados com o ajuste, né, do objeto de interesse no centro da imagem. Essa imagem ela é interessante porque ela dá essa leitura, né? A gente tem dois sistemas de coordenadas aí, né? Um que está mais plano, que é o sistema de coordenadas do mundo real, e o sistema que está mais ovalado, ali, digamos, mais distorcido, que é a lente da câmera, né? Então eu vou ter em algumas regiões, né, como essas aqui, eu tenho uma distorção, né? Eu tenho a lente da câmera enxergando uma coisa e o mundo real nos dando outra. Nessas regiões mais centrais, esses pixels eles estão mais próximos, né? Eles têm uma associação maior. Então, se eu for fazer medições nesse ponto central da câmera aqui, sem muita calibração, né, uma calibração linear, por exemplo, eu posso ter uma boa resolução, né? Então eu passo a ter erros menores, né? Então, como a gente tinha comentado, né, que o Vitor tinha perguntado, então eu posso usar o zoom para tentar deixar o objeto mais centrado aqui? Posso, né? Eu uso o zoom e aí a própria câmera vai fechar um pouco mais e vai deixar
de enxergar os extremos da lente ali, então vai poder concentrar um pouco mais da imagem no centro da lente, né? Aqui a gente tem exatamente isso, a gente vê a distorção aqui entre um sistema quadriculado utilizado para efetivamente fazer a aferição dessa calibração, né? Então aqui a gente vê que as distâncias entre esses pontos, ela é bastante regular. À medida que eu me desloco para cá, eu já vejo que essa distância já está, esse objeto já está meio ovalado em função da característica da lente da câmera, né? Então já passo a ter aqui distorções, né, que são, no caso, passíveis de correção muitas vezes a partir de um método não linear, né? Então eu vou ter uma calibração utilizando coordenadas espaciais num método de reajuste e correção da distorção, que vai ser o DLT. O DLT vai ser usado na perspectiva bidimensional com o objetivo de tentar minimizar essas distorções, né? Então eu vou gerar lá equações de correção, né, ou equações de relação das coordenadas espaciais horizontais e verticais da câmera com o mundo real, vou gerar coeficientes e depois vou recalcular essas coordenadas para poder efetivamente obter o posicionamento espacial daquele objeto, né? Isso vai ser um princípio que depois, para o sistema tridimensional, vai ser utilizado para triangular as informações das duas câmeras, né? Então as câmeras, vai se utilizar as coordenadas tridimensionais do mundo real e com as bidimensionais da câmera para gerar daí os coeficientes para triangulação e para a identificação das coordenadas 3D de cada um dos marcadores. No sistema 2D, essa proposta vai permitir atenuar bastante essas distorções decorrentes da lente da câmera, mas aí eu já não posso mais contar com um objeto linear, eu já preciso ter um objeto que tenha no mínimo 4 marcadores. Algumas equações trabalham até com 6 marcadores como mínimo ali, né? Então tem algumas adaptações do DLT que foram sendo feitas, né, com o objetivo efetivamente de tentar poder corrigir essa distorção. Aí o Vitor faz uma pergunta bem interessante, né, se eu vou falar da câmera GoPro, porque a lente dela é bem diferente. Aí eu não sei, o Felipe já tens algumas câmeras GoPro, né, Felipe? Sim. Tá todo mundo me ouvindo aí? Então a GoPro, uma das resoluções da GoPro, que é aquela que faz a utilização da grande angular, ela tem um problema seríssimo, que é justamente essa distorção da imagem, né? Tem as câmeras que normalmente fazem uso da grande angular acabam provocando essa distorção óptica, que também tem diferentes módulos, né, de distorção óptica. Tem um dos módulos lá de distorção da própria GoPro que vai criar aquela sensação de olho de gato, né? Não sei se vocês já devem ter visto esse tipo de imagem, mas eu vou mostrar alguma coisa no período da tarde. Então, definitivamente, é uma distorção tão forte que alguns estudos, até estudos que utilizam essas câmeras para fazer o rastreamento, têm apontado que o erro de medida acaba sendo realmente muito grande. A boa notícia dessa história é que já existem algumas formas de você fazer correção dessa distorção de alguma forma. Então, basicamente, existem duas propostas. A primeira proposta é você, a partir desses parâmetros que o Bini está comentando do DLT, e tendo uma informação tridimensional da imagem, você consegue fazer matematicamente essa correção. Ou uma segunda forma de fazer essa correção de distorção é trabalhar em cima da própria imagem. Então existem já alguns softwares de correção de imagem que você identifica para ele pontos específicos dessa imagem que tem sim um comportamento linear. Então, por exemplo, você coloca um objeto calibrador lá, que daqui a pouquinho
o Rodrigo vai falar. E com esse objeto calibrador, ele vai entender que determinadas relações entre pontos têm um comportamento linear, e a partir dessas informações, o sistema vai fazer a correção da imagem. Feita a correção da imagem, aí você pega aquela imagem e utiliza ela para fazer o DLT tradicional. Tá? Mas, definitivamente, não dá para trabalhar com a grande angular da GoPro sem fazer essa correção da distorção, seja no próprio vídeo ou na própria fonte, né? A partir dos parâmetros calculados aí pelo DLT. E eles chegaram, Felipe, até não sei, no caso da GoPro, eles chegaram a determinar o tamanho da área dessa imagem, que a distorção ela ocupa uma área suficientemente grande da imagem para realmente impossibilitar Tem um artigo recente que saiu, e eu vou até indicá-lo no slide da minha aula, que ele mostra o pessoal conseguindo fazer, por exemplo, uma coleta de rastreamento no futebol. É um campo ali de quase 110 metros por 70 metros de dimensão aí, com apenas uma câmera da GoPro. Mas você olha a imagem, mesmo a região central da imagem, ela tem uma distorção absurda. Quando nós... muito maior do que esse joguinho da velha. Quando nós vamos para áreas um pouco menores, como por exemplo o ginásio de futsal, ou ginásio que tem alguma modalidade esportiva, como a área é um pouquinho menor, a sensação de que a distorção óptica acaba caindo, incidindo mais nas extremidades é maior. Mas eu não me arriscaria a ter esse tipo de análise. Confiar que, mesmo usando grande angular, vamos fazer o rastreamento só na região central da imagem que não vai ter distorção óptica. Eu tenho alguns exemplos de imagem que dá para suspeitar que a distorção é tão grande que chega assim a influenciar alguns pontos da região central da imagem. Isso é crítico, né? Porque vai ser o grande limitador exatamente para poder medir aí um deslocamento de forma confiável. Se você pegar aí a flechinha onde você está mostrando aí essa distorção, poxa, se tiver um deslocamento linear ali naquela região, ele vai entender como uma medida completamente distinta das distâncias entre esses dois pixels da região central, né? Esse é um fator muito complicador. Embora, lógico, a vantagem de se aplicar o DLT que ele faz esse ajuste, ele é um pouquinho mais robusto do que aquele fator de correção, né, de escala que o Rodrigo apresentou no começo ali, que é a relação entre pixel e metro. O DLT ele dá uma melhorada nesse sentido por trabalhar com triangulação e tudo mais. Mas mesmo assim o erro de medida acaba sendo relativamente grande. Eu vou dar uns exemplos para vocês sobre isso na aula da tarde. Aqui a gente tem até no caso desse trabalho, né, eles trabalharam com uma webcam com uma lente com curvatura, né, e efetivamente aqui quantificaram. O percentual de erro aqui chega a mais ou menos 5% para mais até, né, chega a beijar os 10 aqui quase, né, aonde eu não tenho a correção da distorção pelo DLT. Né. Aqui até eles acharam resultados maravilhosos com o DLT, mas provavelmente a característica da lente da câmera seja crítico, né? Quanto maior a curvatura, como no caso da grande angular, certamente muito maior vai ser esse impacto, né? Então, há formas de atenuar, né? Então, a gente veio lá da calibração linear, né? Da correção linear, que é a mais simples e a que tem a maior margem de erro. A gente passa agora pelo DLT, vendo que vai ter
algumas melhoras, e aí eu vou ter que implementar isso aqui efetivamente, né? Para cada coordenada eu ter uma sequência de coordenadas no objeto. Se eu estiver pensando do ponto de vista tridimensional, né, eu ter o z ali medido. Se eu estiver pensando do ponto de vista bidimensional, esse z aqui ele vai ser 0, né? E eu vou ter os coeficientes que vão ser gerados a partir dessa relação de uma medida com a outra, né? Então aí eu vou ter que fazer exatamente o reajuste e, de preferência, né, como a gente viu naquela imagem anterior, né, que esses objetos estejam distribuídos ao longo da maior parte da área da imagem possível, né? Então é como se eu tivesse que ter um tabuleiro de xadrez aqui que ele ficasse ocupando toda a imagem, né? E eu sei as dimensões dele do ponto de vista espacial, né? E identifico as coordenadas dele na imagem e faço o ajuste do posicionamento delas a partir do DLT para cada câmera, né? E para o sistema tridimensional, depois essa coordenada em Z aqui passa a ser uma informação importante vindo do calibrador, né? Então aqui tem, né, identificar os 6 pontos. Aqui, nesse caso, a equação está indicando para a identificação de 6 pontos, provavelmente porque tem o Z aqui, mas a gente poderia trabalhar com 4 pontos, né? Tem alguns programas que trabalham com algumas equações, na realidade, que trabalham com 4 pontos, né? Com 4 coordenadas, 4 pares de coordenadas, né? Para fazer essa conversão efetivamente para fazer a conversão da unidade de pixels para metros, né? Então, conhecidos os coeficientes, você vai se calcular o x, y, z. Como eu vou ter 3 coordenadas, eu vou ter 3 equações. Para cada câmera eu sempre vou ter 2 equações, né? Uma para x e uma para o y, né? E aí, efetivamente, eu vou poder reconstruir o movimento, né? Eu vou ter cada x, u e v, né? Na realidade, que vai ser a nomenclatura que vai ser um pouco mais utilizada, ou cada x e y de cada câmera, para tentar achar né, a perspectiva desses no x, y, z do sistema de coordenadas global, aí tentando reconstruir um volume de calibração. Aí eu saio da ideia de área, né, e já passo a ter a noção de que eu tenho a profundidade sendo incluída, né, e que eu consiga ter um volume ali aonde eu sei que as distâncias variando numa determinada perspectiva vão me dar uma certa capacidade de precisão de medida. Então aqui vai ter alguns exemplos de calibrador aí, né? Então aqui tem um calibrador ali que tem uma estrutura aí, como se fosse uma estrutura metálica, né, de dimensões específicas, e diferentes regiões dessa estrutura tem marcações ali, né, em regiões específicas para que eu possa identificar, né, as coordenadas bidimensionais de cada uma das múltiplas câmeras e associar isso, com as coordenadas tridimensionais que esse objeto tem no mundo real, né? Então eu vou fazer essa associação de uma coisa com a outra aí, né? Aqui a gente vai ter o exemplo, né, de sistemas que se utilizavam mais comumente há uns anos atrás para a reconstrução tridimensional, né? Então aqui estão as câmeras, né? A gente consegue observá-las aqui no fundo, né? Então tem 2 câmeras aqui, vão ter mais câmeras aqui que a gente não está conseguindo enxergar, e a gente tem um aparato aqui na realidade, né, que ele vai ter essas estruturas metálicas aqui rígidas, aonde cada uma dessas bolinhas tem um endereço no x, no y e no z, né? Então ele vai ter um x, y, z específico para cada um, né? Então essa aqui, por exemplo, vai ser o 1 no x, 1 no y e 1 no z. Aí essa aqui vai ter um endereço diferente no x, no y e no z. E essas coordenadas aqui vão ser informadas para o software, por exemplo, se a gente trabalhar com um sistema mais complexo, né? O software vai fazer a leitura, ou vai identificar essas coordenadas, né? Vai saber onde que está cada marcador de calibração. Eu vou ter que obter ali uma sequência de imagens, por exemplo, né? Algumas imagens desse calibrador, com as câmeras na posição onde elas já vão ser configuradas para coleta, né? Então posicionei as câmeras, né? Já vi, bom, vai ser mais perto, mais longe, vai vir mais daqui, mais dali, maravilha. Posicionei as câmeras
coloquei o calibrador, no caso esse aqui já é um calibrador tridimensional, na região onde o indivíduo vai executar a tarefa, né? Então, no volume de calibração de interesse, né? E vou depois, no procedimento de calibração, identificar as coordenadas para cada câmera, desses pontos de calibração, né? E o programa vai ter, né, registrado lá, porque eu informei para ele quais as coordenadas espaciais, quais o x, o y e o z de cada um desses marcadores, né? E aí ele vai definir os coeficientes do DLT e vai me permitir recalcular as coordenadas ou identificar essas coordenadas desses pontos, né, no sistema tridimensional, né? E aí eu vou conseguir triangular com as informações que eu tenho da 2D daquela câmera, os coeficientes DLT que eu obtive daqui, as informações 2D daquela câmera, os coeficientes DLT que eu obtive daqui. E aí eu consigo achar o x, y, z de cada marcador na perspectiva das câmeras, né? Qual é o ponto interessante desse sistema? É que eu tenho uma boa noção mais ou menos do volume, né? Ou na realidade eu tenho uma noção exata, né, do volume de calibração disponível que eu tenho, que vai ser proporcional ao tamanho do calibrador. Se o calibrador tiver aí 2 metros por 2 metros, eu tenho um volume de 2 por 2, né? Então esse é o volume que eu consigo ter certeza das relações da medida da imagem com a medida do mundo real. Isso é um limitante em alguns aspectos, porque dependendo da amplitude do movimento que eu vou estar realizando, esse volume pode ser insuficiente. Então o pessoal que trabalhava antigamente com alguns esportes, né, percebeu que esse volume passava a ser limitado na execução de alguns gestos. A gente vai fazer um salto em altura, ou vai realizar lá uma outra tarefa que exija uma amplitude de movimento maior. Esse tipo de calibrador passou a ser relativamente limitante, no sentido que eu passo a ter um volume fixo, específico, e que eu não tenho muita coisa para fazer além disso, né? Se eu expandir a minha medição além do volume, eu passo a não ter mais certeza na relação das medidas que a câmera está fazendo com as medidas que eu tinha calibrado, tá? Então, no campo tridimensional, eu passo a ter a necessidade de ter o volume de calibração maior do que o volume onde o indivíduo vai estar ocupando, ou o espaço ali onde ele vai estar ocupando e realizando a tarefa especificamente, tá? Então o volume de calibração sempre vai ter que ser maior, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, é uma versão igual daquele calibrador, só que em uma dimensão menor. A gente consegue perceber isso porque aqui tem uma esteira, né? E ele está ocupando um espacinho da esteira, né? Então esse volume onde esses pontos estão ocupando aqui vai ser o volume de calibração, né? Então eu vou ter aí um implemento que vai ter aí mais ou menos tem um pouco mais de meio metro, né, de 50 por 50 de dimensão. Então é um volume de 50 por 50. Qualquer coisa que se movimente fora desse 50 por 50, eu passo a ter dificuldades de ter precisão na medida, certo? Porque eu só tenho a identificação da relação da unidade métrica com a unidade da imagem dentro dada por esses pontos aqui, e o limite vai ser exatamente esses extremos aqui, né, que vão me dar exatamente a noção de volume, tá? Então aqui os endereços desses pontos estão aqui. Então eu sei que a esfera 0A, né, quando eu for configurar o meu sistema de calibração, né, para poder obter as coordenadas, né, eu sei que a minha esfera 0A, ela vai ter lá coordenadas x0, y0 e z0. Eu sei que a minha esfera 1B, né, ela vai ter coordenadas lá 169,64, né, menos 2,08 e 21,41, né? Então são coordenadas métricas, né, relativas àquele ponto de origem. Então eu tenho lá x centímetros, por exemplo, né, diferentes no x, alguns centímetros diferentes no y e alguns no z, né? Então eu vou ter essa relação métrica diferente, né? E aí eu vou poder, a partir dessas informações métricas, né,
clicando em cada um deles, determinar as equações de DLT, né, uma vez que eu tenha essas medidas feitas nas câmeras, né? Então, se eu tiver aqui 2 ou 3 câmeras, cada câmera vai enxergar esses pontinhos, né, e vai ter uma coordenada x e y, né, ou u e v, né, na lente da câmera, né, que vão ter uma relação com essas coordenadas do objeto. Tá? Uma outra limitação desse tipo de calibrador, né, é que esse tipo de calibrador exige necessariamente que todas as câmeras enxerguem todos os pontos de calibração. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 4 câmeras, todas as 4 câmeras têm que estar dispostas de uma forma, né, em relação ao calibrador, que eu enxergue todos os pontos em todas as 4 câmeras. Né? Isso passa a ser digamos assim, parcialmente um pré-requisito, né, em função de que eu vou ter um ponto perdido ali que vai complicar um pouco mais a minha calibração. Os sistemas mais novos, mais modernos, já têm uma outra perspectiva de calibração que permite ali que eu tenha um número de medidas de calibração maior. Porque nesse tipo de abordagem aqui também, uma limitação muitas vezes passa a ser o seguinte: o fato de que eu tenho um número específico de referências para calibração. Aqui no caso eu tenho 16 bolinhas, então eu tenho 16 trios de coordenadas x, y, z, né? Então eu tenho 16 informações conhecidas para fazer a calibração, né? Além de ter a limitação do volume, né? Essas 16 medidas vão estancar a minha capacidade de precisão, né? Porque, por exemplo, dessa bolinha 10 para 15, né, aqui tem uma região onde eu não tenho nenhuma informação métrica me dando essa noção de medida. Ou, por exemplo, dessa esfera aqui que está na ponta até essa outra que está mais próxima da gente, nesse meio de caminho aqui, eu tenho um espaço dentro do volume de calibração que eu não tenho nenhuma informação, né? Eu não tenho nada do mundo real ali me dizendo, né, onde é que está, qual é o endereço desse meio aqui, é uma distância média, será de um para o outro, né? Então essa perspectiva limita, de certa forma, a precisão da calibração, né? E com isso, aí aqui tem outros exemplos até mais simples, né? Então um exemplo aqui com estruturas rígidas num volume de calibração também relativamente pequeno, né? Então eu tenho aqui um volume dimensionado próximo à dimensão de uma plataforma de força, aí, sei lá, 50, 60 por 60, 50 por 50, alguma coisa nesse tipo. Eu tenho alguns poucos marcadores aqui, mas a gente pode ver que na região central desse volume eu não tenho nenhuma informação métrica conhecida, né? Então eu vou ter que confiar que essas coordenadas desses pontos aqui são 2, 4, 6, 8, 9, são 9 pontos, as coordenadas desses 9 pontos é que vão me dar toda a possibilidade de calibração desse sistema. Então eu vou ter, além de um volume restrito, eu vou ter um número de medidas métricas conhecidas que vão me permitir fazer uma relação, né, das medidas do mundo real com as medidas da imagem, né, e com uma certa restrição comparado aos 2 calibradores anteriores que tinham um número de referências espaciais muito maior, né? Então a precisão na calibração aumentava muito mais nos modelos anteriores, né? E aí entra a perspectiva que os sistemas mais atuais têm utilizado, que é a perspectiva da vareta de calibração, né? Então a vareta de calibração ela vai ser uma estrutura, né, como aqui está ilustrado, né, vai ser uma estrutura que vai acabar tendo uma possibilidade de, com as dimensões que ela tem, conhecidas pelo fabricante, né, e pelo sistema, né, então o sistema sabe as dimensões daquela vareta, sabe quanto que tem de distância entre cada bolinha naquela vareta, né, então o sistema sabe, e o sistema passa então a tentar identificar ao longo de um movimento que é feito com a vareta, onde está a localização relativa daquelas coordenadas, certo? Então ele sabe as distâncias
entre os marcadores daquela vareta. Então, ele vai lá e movimenta aquele objeto, né, a fim de permitir com que várias câmeras enxerguem aquele objeto de diferentes perspectivas. Então, além de ter um número de imagens para calibração muito maior, né, porque normalmente no sistema de calibrador estático, né, que a gente viu ali, uma estrutura tridimensional com vários pontinhos, eu tenho algumas poucas imagens que eu uso para identificar as coordenadas da imagem e as coordenadas do calibrador. Nesse tipo de abordagem, normalmente o número de imagens adquirido é muito maior. Então, eu tenho mais imagens para poder estabelecer a relação métrica. Então, quanto mais medidas, maior vai ser a capacidade de que eu consiga estabelecer essa relação, né? E o outro fator é que eu vou ter, muitas vezes, a possibilidade de customizar o meu volume, né? Então, eu vou poder estabelecer um volume para algumas aplicações menor, né? Uma vez que eu faça e realize esse movimento de circundução da vareta dentro de uma região mais contida, ou um volume maior, uma vez que eu amplie, né, a possibilidade, o movimento dessa vareta numa região maior, né? Obviamente, o aumento do volume de medição, né, depende do número de câmeras. Não adianta eu ter 3 câmeras aqui e querer mapear um volume elevado. Eu vou ter, já na largada, dificuldade de enxergar com pelo menos 2 câmeras, né, simultaneamente, todos os pontos daquele calibrador, né? E esse é um pré-requisito, né? Pelo menos 2 câmeras tem que estar enxergando todos os pontos do calibrador e depois rastreando os marcadores de interesse ou identificando os marcadores de interesse dentro da imagem, né? No caso do do calibrador de vareta, isso também vai se aplicar, né? Porque eu vou ter efetivamente a possibilidade de ampliar o volume, mas eu também não posso ampliar ele a ponto de que eu não enxergue mais, com pelo menos 2 câmeras, todos os marcadores daquela vareta, né? E aí o sistema já não consiga mais identificar aonde que estava aquele ponto no espaço, né? Eu até muitas vezes consigo ainda calibrar, né, o sistema, porque eu tenho muitas imagens. Então, poxa, em algum momento 2 câmeras vão estar enxergando aquela vareta. Isso aí é inevitável, mas eu passo a ter erros maiores na calibração se eu ampliar muito o volume além do número de câmeras, né? Aqui, por exemplo, né, tem ali um sistema em que eles ilustram ali a estruturação de um volume, aqui um volume irregular até, na realidade, né, definido a partir de imagens de 4 câmeras. Então, eles até colocam no fundo lá a distorção, tudo, e com o DLT a projeção, né, exatamente do volume, né, efetivamente definido aqui no caso por meio de uma referência. Eles usaram um marcador esférico na ponta de uma caneta e fizeram os movimentos circulares ali para tentar efetivamente verificar o erro de calibração ali associado com o movimento daquele marcador esférico, tá? E aí eu consigo definir um volume de observação específico, né, para as demandas de interesse. Então eu consigo ter, ao invés de ter uma estrutura, né, que ocupa um espaço grande, né, porque ela tem que ficar, normalmente ela vai acabar ficando montada como um calibrador daqueles estáticos, né, de grande volume, né. Eu tenho que ficar, ou às vezes eu tenho que montar, desmontar, tem que montar ele ou deslocar ele. Então é um objeto de grande porte que ocupa uma área que muitas vezes a gente não tem disponível. Então esse também é um ponto importante. Ele tem um volume específico, né? Eu não consigo fazer nada além daquele volume, mesmo que eu tenha número de câmeras suficiente, né, para poder ampliar esse volume e utilizar uma área maior do espaço do laboratório para fazer a coleta, né? E eu passo a ter uma quantidade de medidas do calibrador, de tomadas de imagem do calibrador, mais restritas do que eu teria com a calibração de vareta, né? Então a calibração da vareta vai ter essas vantagens em relação à calibração estática. O princípio delas vai ser bastante parecido, né? A calibração na vareta também vai utilizar
a localização espacial bidimensional das coordenadas da vareta, ou principalmente das distâncias relativas entre os marcadores da vareta, para que o sistema consiga ser informado, né, e consiga estabelecer, a partir daquelas dimensões, onde que estão, quais são as coordenadas tridimensionais daquele objeto e de todos os objetos que povoarem aquele volume de calibração. Então, passa a se fazer daí a conversão normalmente automática dentro do sistema, né? Então, passa a ser já uma conversão mais direta, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Então, certamente de tarde, né, hoje, quando vocês estiverem aula com o professor Felipe, amanhã, né, e depois na parte prática, quando a gente estiver trabalhando aí em Londrina, a gente vai poder aprofundar um pouco mais essas questões, né, e poder, aí dependendo do andamento de como tiver, a gente vai poder fazer algumas práticas um pouquinho mais direcionadas aí na questão da calibração, né, para tentar exercitar ao máximo possível essa questão dos erros de medida, né, de um sistema de cinemetria, que é algo que é extremamente importante para que a gente consiga ter uma medição mais confiável. Como a gente vai entrar agora em sincronização, né, não só entre câmeras, mas entre câmeras e sistemas analógicos, eu vou propor aí um intervalinho de uns 10, 15 minutos, e aí a gente retorna aí para dar seguimento, tá? Eu vou deixar o meu áudio ligado